Países islâmicos se reúnem em cúpula na Arábia Saudita para discutir a guerra. Cubanos desertam mais uma vez. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros assuntos da geografia e da geopolítica mundial, você está no lugar certo. Acompanha comigo esse vídeo, deixa aí seu like, inscreva-se no canal e vamos lá. Pessoal, pelo segundo dia consecutivo, desde que os brasileiros, os 34 brasileiros, tiveram seus nomes incluídos na lista de pessoas autorizadas a deixarem a faixa de Gaza, que a fronteira, a passagem de Rafah, segue fechada. Então aí, mais uma vez, é mais um dia, né, este sábado, hoje dia 11 de novembro, que os brasileiros aguardam ansiosamente pela abertura ou reabertura dessa passagem. A autorização eles já têm, agora só aguardam a reabertura dos portões da passagem de Rafah. A justificativa continua sendo a necessidade das ambulâncias chegarem antes, chegarem primeiro, né? A prioridade é dessas ambulâncias. E aí, mais uma vez, eu já tinha dito isso no vídeo de ontem, mais uma vez eu externo aqui a minha incompreensão. Se os brasileiros já têm autorização, se eles já chegaram até a fronteira, por que não autorizá-los? É facilmente possível identificar cada um deles com os documentos, né, que são brasileiros, que vão entrar no Egito, que vão deixar o país, afinal de contas já tem um avião brasileiro esperando esses brasileiros no lado egípcio, mas não, né? A justificativa segue sendo essa aí de que as ambulâncias têm prioridade, enquanto elas não chegarem não vai reabrir o portão. Detalhe importante, galera, por que essas ambulâncias não chegaram ainda até a passagem de Rafah? Simplesmente porque elas não conseguem fazer um percurso, um trajeto seguro da cidade de Gaza, onde estão a maioria delas, até a passagem de Rafah. Por que não conseguem fazer esse trajeto de maneira segura? Porque é uma zona de guerra. Então, os riscos de combates, de tiros ou de bombardeios são iminentes. Então, essas ambulâncias muito possivelmente terão que aguardar aí, muito provavelmente, mais de um dia ou dias, né, para chegarem até a passagem de Rafah. Enquanto isso, vamos aí, continuando aguardando e torcendo para que isso se resolva o mais logo possível para esses brasileiros e todos os demais estrangeiros que lá estão conseguirem sair dessa zona de guerra. E aí aqui uma questão meramente estatística, que é o fato de que na última quinta-feira, Israel revisou para baixo o número de israelenses mortos nos terríveis ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Então, de 1.400 há uma atualização aí para 1.200 o número de mortos pelo Hamas no dia 7 de outubro. Qual a justificativa? Dá uma olhada. A justificativa é de que cerca de 200 cadáveres que estavam sem identificação eram, na verdade, corpos de militantes do Hamas. Beleza, beleza? Como eu disse, é uma questão meramente estatística, né? Essas 200 vítimas a menos não tornam o ataque do Hamas menos horrendo, menos abjeto, menos condenável, né? Mantém-se a mesma ideia de que aquilo que o Hamas fez é algo inaceitável. Do ponto de vista humanitário, é algo que tem que ser repudiado sem sombra de dúvidas, beleza? Então fica aí também o registro dessa atualização numérica. E aí, enquanto eu gravo esse vídeo, agora sábado, final da tarde, está acontecendo na Arábia Saudita uma cúpula, ou seja, uma reunião convocada pela Liga Árabe, reunião de líderes de países islâmicos do Oriente Médio e do Norte da África, justamente para discutirem o quê? Discutirem a guerra. E aí o que chama mais atenção, ao menos por enquanto, que a reunião ainda está transcorrendo, foi o fato de o presidente iraniano ter ido até a Arábia Saudita. Aqui, né, à esquerda, acompanha o cursor, está Ibrahim Raisi, o presidente do Irã, cumprimentando o príncipe saudita Mohammed bin Salman. E por que essa imagem, por que esse encontro é tão simbólico e tão relevante? É relevante porque Irã e Arábia Saudita, meu povo, são dois grandes rivais no Oriente Médio. Lembre-se, hein? O Irã é a maior liderança xiita do Oriente Médio. Já os árabes sauditas são os maiores líderes da vertente sunita. Então, por mais que sejam países islâmicos, são países que têm profundas diferenças entre si, mas têm aspectos em comum.
além de serem islâmicos, são países, por exemplo, que não reconhecem a existência de Israel, principalmente o Irã, né? O Irã, inclusive, defende a destruição de Israel. A Arábia Saudita, apesar de não reconhecer Israel, a Arábia Saudita tem uma posição de mais neutralidade, de uma certa aceitação ou tolerância a Israel. Por quê? Porque a Arábia Saudita é muito próxima dos Estados Unidos. Já o Irã não, né? O Irã é com certeza o maior inimigo que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Beleza, beleza? Olha aqui o subtítulo, por exemplo, ó, da manchete. Encontro marca a primeira viagem de um líder do Irã à Arábia Saudita em 11 anos. Ou seja, você percebe que a guerra entre o Hamas e Israel está promovendo, de certa forma, a união de países islâmicos que historicamente são rivais. Beleza isso aí? Só um acréscimo de informação, acho que ela é útil para você, tá? A Arábia Saudita, como o próprio nome sugere, abriga a população de origem étnica árabe. Já os iranianos não são árabes, tá bom? Os iranianos têm origem persa. Beleza, beleza? A maior parte dos países do Oriente Médio são árabes, não só a Arábia Saudita. Jordânia é árabe, os próprios palestinos são árabes, a Síria é árabe, os iraquianos são árabes, o Irã não é árabe. O Irã é de origem persa. Os sauditas são árabes, como o próprio nome diz que são. Beleza, beleza? Tranquilo isso aí? Não havia comentado no vídeo de ontem, comento agora sobre o caso da prisão daqueles 2 brasileiros. Na última quarta-feira, a Polícia Federal, aqui no Brasil, que teve inclusive o apoio, né, contou com informações da inteligência do Mossad. O que é o Mossad? É a Agência de Inteligência de Israel. E aí, depois de um longo período aí de investigações, que, como eu disse, teve o apoio do Mossad, a Agência de Inteligência de Israel, a Polícia Federal aqui no Brasil prendeu 2 brasileiros suspeitos de envolvimento com o Hezbollah e suspeitos aí de estarem planejando ataques aqui no Brasil contra alvos judeus. Ataques, por exemplo, contra sinagogas. E aí, a prisão se deu na quarta-feira, a Polícia Federal já ouviu o depoimento desses 2 brasileiros suspeitos de envolvimento e a notícia de hoje é que eles continuarão presos. Logicamente, eles negaram envolvimento com o Hezbollah. Um deles, inclusive, foi preso logo depois de desembarcar em São Paulo, vindo de uma viagem no Líbano. O Hezbollah, só para lembrar, galera, o Hezbollah é um grupo fundamentalista islâmico que atua no Líbano, apesar de ser financiado e apoiado militarmente por quem? Pelo Irã. Tranquilo? O Hezbollah ele vem atuado indiretamente na guerra contra Israel. Beleza, beleza. Atuando no norte de Israel, que é onde Israel faz fronteira com o Líbano. Joia? Maravilha? E aqui, mudando de região, né, mudando um pouco de assunto aí, para não falarmos exclusivamente da guerra, mais uma vez, como acontece em todo grande evento esportivo, Olimpíadas, Pan-Americano, mais uma vez, atletas cubanos anunciaram a deserção. Se você não sabe, agora, no final do mês de outubro, começo do mês de novembro, ocorreu no Chile o Pan-Americano. Pan-Americano os jogos, né, ou são os jogos que envolvem os países do continente americano. E aí, 8 cubanos decidiram não voltar para Cuba. Ficaram no Chile e solicitaram à justiça chilena o refúgio. Por que isso é muito comum, pessoal? Em todas as Olimpíadas ou em todos os Pan-Americanos. Isso é comum porque Cuba é uma ditadura. Beleza? E em Cuba, o esporte ele é amador. Então, o que muitos atletas cubanos buscam? Buscam deixar Cuba, né, para conseguirem desempenhar suas atividades esportivas em outros países e, a partir disso, se profissionalizarem. É uma questão financeira mesmo. Para muitos atletas, é mais interessante financeiramente desenvolver uma carreira profissional em outro país, que não Cuba, do que ficar em Cuba atuando de maneira amadora, né, e, logicamente, tendo rendimentos financeiros muito menores. E aí, então, dos pouco mais de 400 atletas que foram ao Chile, 8 decidiram fugir, né, do hotel em que estavam hospedados, desertar e pedir refúgio ao Chile. Ainda não há uma decisão do governo chileno sobre a concessão ou não do refúgio desses atletas cubanos.
Assim que tiver uma decisão sobre isso, eu volto a falar aqui com vocês, atualizando essa informação. Beleza? Como eu disse, isso não é novo, né? Em 2007, por exemplo, aqui no Brasil, foi realizado no Rio de Janeiro, você lembra? Se não lembra, eu estou te contando, o Pan-Americano do Rio. E naquela ocasião, se não me engano, 2 pugilistas cubanos também desertaram, pediram refúgio aqui no Brasil. É muito comum com pugilistas, né? Porque o pugilismo cubano é muito forte, o boxe por lá. E quando o atleta fica apenas desempenhando o esporte, o pugilismo, em Cuba, ele não se profissionaliza e perde a oportunidade de ganhar milhões de dólares que muitos pugilistas ganham, sobretudo quando atuam nos Estados Unidos. Então fica aí a informação também sobre esse fato, bastante relevante aí na geopolítica do nosso continente. E para encerrar esse vídeo, uma informação mais ligada aí à geografia física, ao aquecimento global, que é o fato, olha que imagem maravilhosa, galera. Essa foto aí, ó, é a principal ilha, a principal das 9 ilhas que formam o arquipélago, formam um país na Oceania chamado Tuvalu. O que está acontecendo com essas 9 ilhas que formam Tuvalu? Elas estão afundando, ou melhor, elas estão ficando encobertas pela água dos oceanos. Aquecimento global, nível dos oceanos subindo, então essas ilhas muito pequenas e de baixa altitude ficarão muito provavelmente até o final deste século debaixo d'água, ficaram submersas. E o que há de relevante para falar sobre isso? É isso aqui, ó, dá uma olhada na manchete. A Austrália fecha acordo para refugiar moradores de Tuvalu, que pode desaparecer com a elevação do mar. Então, as ilhas, elas têm altitude máxima, essas 9 ilhas, de 4 metros. Altitude máxima, hein? 4 metros de altitude, acima do nível do mar. Então, à medida que os oceanos se elevam em virtude do aquecimento, essas ilhas vão ficando debaixo d'água. E aí não há outra saída para a população local a não ser mudar dali, migrar para outro lugar. E aí o governo de Tuvalu já fechou um acordo com o governo australiano para que a população migre gradativamente para a Austrália. O acordo é de 280 imigrantes por ano. Lembrando que a população é bastante reduzida em Tuvalu, são cerca de 11 mil habitantes apenas. Então aí, ao longo das próximas décadas, 280 tuvalenses, será que é esse o gentílico de quem nasce em Tuvalu? Deve ser, né? Tuvalense. Se não for, fica sendo. Depois eu pesquiso aqui. Então, 280 cidadãos de Tuvalu vão migrar para a Austrália ao longo dos anos aí, fugindo deste aquecimento global. E aí, para chamar a atenção, uma imagem curiosa aqui na sequência, ó. Um dos representantes do governo de Tuvalu fez uma entrevista coletiva e ele se posicionou exatamente num dos lugares que já está coberto pelas águas, ó. Não sei se ele está muito preocupado não, né? Dá uma olhada na cara dele, ó. Tá, que parece bastante alegre, né? Para quem tem o país sendo aí inundado pelas águas oceânicas. Tem outra aqui, inclusive, ó. Deve ser assessor, né? Olha a cara de desespero do cidadão. Mas enfim, fica aí a informação também sobre este fato. Beleza, galera? Fechou? Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo de agora. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Se não gostou, tudo bem, faz parte. Pode deixar o seu dislike aí, mas comenta. Elogiando, criticando, contribuindo, vamos interagir aí nos comentários. Não se esqueça de ajudar o canal, as informações estão aí na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela audiência, até o próximo, valeu!